Sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma sala de leitura. Hoje é o dia de número 86. Seguimos então com o nosso plano de 365 dias na Bíblia. Vamos juntos durante todo esse ano ler e interpretar a Bíblia toda. Interpretação usando o exercício da hermenêutica. Estamos lendo a versão King James de 1611. Já abre aí a sua Bíblia, Números 30. Se você não tem essa versão, eu vou colocar ela na tela, você lê junto comigo, tá bom? Você vai ler junto comigo aí. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve no canal, dá o seu like, isso é importante. Você me ajuda a engajar esse conteúdo, e é um conteúdo bíblico. Aqui não é sobre igreja, aqui não é sobre denominação, aqui é sobre Bíblia, tá? Sobre Bíblia. Leitura com interpretação do texto. Em 86 dias, deixa eu ver aqui quantos livros nós já lemos. Em 86 dias, nós lemos Marcos, nós lemos Mateus, nós lemos Lucas, João, Atos, Gênesis, Êxodo e Levítico. E agora nós estamos lendo Números. Tem um pelinho aqui incomodando. Pronto. Desculpa, estamos ao vivo, essas coisas acontecem, né? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, estamos em Números. Lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos no 9º livro. Temos uma longa caminhada pela frente, hein? São 66 livros que nós teremos que ler durante todo esse ano. Vamos juntos, vamos em frente. E vai dar certo, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa oração? Pai amado, Pai querido, rendo graças ao Teu santo nome. O Senhor é muito bom, rico em misericórdia, bondoso, glorioso Deus. Aqui estamos, Senhor, debaixo da Tua graça, pedindo que o Senhor, em mais uma manhã, para quem está conosco ao vivo, fale conosco através dessa leitura. E no momento que essa pessoa também está fazendo essa leitura, fale ao nosso coração, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, aparece para você aí a Bíblia na tela. Números, capítulo 30. Versículo 1. E Moisés falou aos cabeças das tribos a respeito dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Como você já sabe, estamos lendo livros de Moisés. É um tempo em que Deus está em uma revelação progressiva. Deus está se revelando para o povo progressivamente. Quem está conosco desde o início sabe que primeiro Deus nem disse o nome dele, só falou do seu poder, fazendo promessas. Depois ele falou um dos nomes dele, o colocando como aquele que fala e cumpre, que faz coisas que nenhum outro Deus faz. Depois Deus se revela também como Deus provedor, e assim vai, revelação progressiva. Ao tirar o povo da escravidão do Egito, Deus está guiando o povo a uma terra de descanso, e no meio do caminho Deus está disciplinando o seu povo, um povo que vivia sem lei e que não sabiam viver por princípios, precisava de lei. Então Deus foi disciplinando, orientando, colocando ordem na casa. E uma das orientações agora vai ser sobre voto. Versículo 2. Se um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, não violará a sua palavra. Fará segundo tudo o que saiu de sua boca. Então, o que era um voto? Era não, até hoje, um voto é isso aqui. Até hoje. O que é um voto?
Voto é uma promessa condicional. É uma promessa com uma condição. No caso aqui, feita no contexto de oração. Você vai ver. Em oração até com voz audível mesmo. Você vai ver na continuação do texto. Então, nós vamos observar também, o texto vai nos dizer aqui, que a força do voto de uma mulher era limitada, porque ela estava subordinada a um guardião, o marido ou o pai. Então, qualquer pessoa poderia fazer um voto, uma promessa em oração e uma promessa condicional. Então, vou deixar de fazer isso para aquilo. Enfim, um voto em oração. Como Ana fez um voto ao Senhor e prometeu seu filho Samuel. Enfim. Então, voto é isso, tá? Até os dias de hoje, nós podemos fazer votos ao Senhor nesse sentido, mas a orientação da Bíblia é: cuidado com os votos precipitados. Cuidado com aquilo que você fica prometendo e falando. Não no sentido de troca, de barganha. Nesse ponto a gente já entendeu que não. Mas a gente vive fazendo voto. A gente vive falando, prometendo coisas. Por exemplo, teve pessoas que entraram no clube de leitura da Bíblia esse ano e fizeram um voto, dizendo que iriam até o fim. Quantas vezes você fez esse voto também? E eu disse: você vai até o fim? Então faça uma declaração pública. Coloque nos comentários: eu vou até o fim. Foi um voto que você fez. Você precisa cumprir esse voto. Foi um voto. Ele tem que ser cumprido, tem que ser honrado. Bom, vamos continuar aqui. Então, fará tudo o que saiu de sua boca. Versículo 3. Se também uma mulher fizer um voto ao Senhor e se ligar com uma obrigação estando na casa de seu pai, na sua mocidade, então ela é uma moça que ainda mora na casa de seu pai, ela lhe deve obrigação, ele é o guardião dela. E o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai se opuser no dia em que ouvir o voto, nenhum dos seus votos e das suas obrigações com que tiver ligada a sua alma será válido, e o Senhor a perdoará, porque seu pai se opôs a ela. E se ela tiver marido, quando fizer o voto, ou quando proferir de seus lábios algo com que ligar a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que se ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido se opuser no dia em que ouvir o voto, e anular o voto a quem aqui estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor a perdoará. Então a gente vê aqui que uma mulher que estava debaixo de um guardião, um pai ou um marido, se ela fizesse um voto, seu marido e seu pai ouvindo aquele voto que ela fez, se ele ficasse calado, então tudo bem, está de pé, ela vai ter que cumprir. Agora, se ele se opuser àquele voto, então ela não tem obrigação de cumpri-lo, o voto está quebrado porque o marido ou o pai se opôs. Então, a filha fez uma oração, um voto ao Senhor, prometendo algo. Vou fazer isso, estou na obrigação de fazer isso para o Senhor e tal. Se o pai ouvir aquilo, fala: não, filho, isso aí você não vai fazer não. Acabou, quebrou. Não tinha força nenhuma aquele voto. Interessante, né? Nós temos uma orientação hoje no Novo Testamento, quando a gente estiver lá, a gente vai falar um pouco sobre isso. No caso de marido e mulher, também os dois têm que consentir com as obrigações espirituais. Uma mulher ou um marido, não é só a mulher hoje, vai entrar em um propósito, por exemplo, de jejum. Vou fazer um jejum, vou me consagrar ao Senhor durante tanto tempo. Então, a pessoa casada,
ela precisa se comunicar com seu esposo e dizer, olha, durante esse período eu vou estar em consagração, tudo bem por você? Não, tudo bem. Porque se um dos dois está em consagração e o outro não sabe e procura aquela pessoa, por exemplo, para um passeio, um entretenimento, uma distração ou até mesmo um relacionamento mais íntimo, que jejum é esse? Que consagração é essa, né? Então, por isso que tem que estar de comum acordo. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá no Novo Testamento. Versículo 9. Mas todo voto de uma viúva ou da divorciada com que ligar a sua alma será válido. E se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e o seu marido ouviu e se calou e não se opôs, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu marido anulou os seus votos no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu de seus lábios, a respeito dos seus votos ou da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para afligir a alma, seu marido poderá confirmar ou anular. Então, é o que eu estou falando. Um voto não era no sentido de barganha, um voto para afligir a alma. Afligir a alma é como o sentido do jejum hoje. Eu vou me consagrar, eu vou estar contristado durante um tempo. Não triste para que as pessoas vejam, mas contristado no espírito. Eu vou humilhar a mim mesmo, eu vou reconhecer a minha insignificância diante de Deus, o quanto eu preciso da sua graça, o quanto eu preciso de perdão, o quanto eu preciso da sua unção. Estou passando por um período de opressão espiritual, então eu vou jejuar, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou fazer um voto que de 9 da manhã até as 3 da tarde eu não vou colocar nada na minha boca, eu não vou comer, não vou beber, eu não vou assistir televisão, eu não vou me distrair com nada, eu vou estar em consagração. É um voto para afligir a sua alma. Então, naquele tempo, se o marido ou o pai ouvisse e não estivesse de acordo, seria anulado. Tá? É nesse sentido aí do voto. É diferente de como a gente ouve muitas vezes hoje. Voto com cunho financeiro. Não tem respaldo bíblico para esse tipo de voto. Versículo 15. Mas se, de alguma maneira, ele os anular, depois de tê-los ouvido, então levará a iniquidade dela. Se o pai ou o marido ouviu o voto e não falou nada, aí mais para frente, não, está anulado, você não vai fazer isso. Então ele vai pagar. Ele vai pagar. A mulher está livre, mas ele vai ter que prestar conta. Porque ele sabia que ela tinha essa obrigação diante de Deus, ele não falou nada no dia ou na hora e se opôs só depois, então ele vai pagar. Versículo 16. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre um marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, estando ela na sua juventude na casa de seu pai. Capítulo 31. E o Senhor falou a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. Depois disso você vai morrer. Você vai vingar os filhos de Israel por causa dos midianitas. Vamos entender o que aconteceu aqui. Por que ele está falando isso? Por causa dos midianitas. E, aliás, teve um capítulo aqui. Deixa eu só ver aqui qual que é. Aqui, ó, capítulo 25. Lembra que eu falei para vocês que depois isso aqui ia ser explicado? Até o capítulo anterior, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão não conseguiu. Israel era abençoado e guardado por Deus. Não teria como amaldiçoá-los. Mas por que Israel era abençoado e guardado por Deus? Porque Israel estava debaixo de um pacto. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Só que Deus entregou os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, etc. e tal. Cumpram os mandamentos. Não se misture com outros povos,
não se prostituam com outras mulheres, não tome mulheres de outros povos, nem dê as suas mulheres para outros povos. Vocês se lembram disso? Então, por causa dessa fidelidade à aliança, o povo era abençoado e guardado. Deus tinha dito que se eles quebrassem a aliança, a proteção seria retirada. O que aconteceu no capítulo 25? Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Então começaram a se prostituir. Estas convidaram o povo para sacrifício a seus deuses. O povo comeu e se inclinou diante de seus deuses, se uniu a Baal Peor, enfim. Então, porque eles fizeram isso, o Senhor retirou a proteção, morreram muitos. Depois daqueles que morreram, houve uma nova contagem para ver quais foram os que viveram, que estavam capacitados a ir para a guerra, porque aí depois teria que fazer uma guerra contra esse povo. Vamos para frente. Como que o povo cedeu a essa prostituição? O que aconteceu? Quem foi o culpado? Através de quem isso começou? Vamos entender aqui. Versículo 1, 31, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Quero vingança. Depois serás reunido ao seu povo. E Moisés falou ao povo dizendo: armai-vos, alguns de vós, para a guerra, e ide contra os midianitas, e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo, de todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo. 12.000 armados para a guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra, com os utensílios santos e na sua mão as trombetas para soar. Você já sabe como funciona, quando desce o toque da trombeta, eles tinham que se reunir, onde tocasse a trombeta eles iam seguindo aquela bandeira, a gente já leu tudo isso antes. Então pronto, vamos para a guerra dessa forma. Versículo 7. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram, além dos demais que foram mortos, os reis de Midian, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Rebá, 5 reis de Midian, também a Balaão. Por que mataram Balaão, hein? Você vai entender mais para frente. Vamos lendo. Também a Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. Então mataram todos aqueles reis e mataram Balaão também. Versículo 9. E os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres de Midian e os seus filhos, e levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as cidades onde habitavam, e todos os seus grandes castelos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram os cativos, a presa, e os despojos a Moisés, e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento, nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação foram recebê-los fora do acampamento. E Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e os capitães das centenas que vinham da batalha. E Moisés disse-lhes: deixastes vivas todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredisse contra o Senhor no assunto de Peor, e ali houve uma praga entre a congregação. Deixa eu te explicar isso aqui. O que aconteceu? Vocês se lembram
que Balaque tinha prometido para Balaão, que ia dar ouro, prata, ia recompensá-lo por ele amaldiçoar Israel? Pois bem, Balaão não fez isso porque o Senhor não permitiu. Não faça isso, aquele povo é guardado e abençoado, não tem como. Eles estão debaixo do meu pacto, não tem como amaldiçoar esse povo. Só que mais para frente, Balaão aconselhou o rei inimigo, dizendo o seguinte, e a gente vai ler isso juntos, dizendo o seguinte, olha, não tive como amaldiçoar aquele povo, mas tem um jeito da proteção deles se retirar. Aquele povo tem um pacto com Deus. Aquele povo não pode se misturar com outras nações. As mulheres não podem se deitar com outros homens e nem os homens se deitar com mulheres de outros povos. Faça o seguinte, Balaque, reis inimigos, mande lá umas midianitas se infiltrarem, as mais bonitas que você tiver aí. Os homens vão se deitar com elas, eles vão se misturar. E o Senhor deles vai ficar irado, a proteção vai se retirar. Tramaram contra o povo caiu como um patinho. Dizem que o homem é bicho besta, né? Tem uma forma, não uma expressão, não me desculpe. É uma expressão, homem é bicho besta, né? Diante de mulheres inclinados a essas coisas. E aí se prostituíram, como a gente já viu lá no capítulo 26, se não me engano. Nós voltamos ainda hoje nessa leitura e lemos juntos. Se prostituíram, misturaram as raças. Então, por causa disso veio uma praga que matou muita gente. E Deus falou, agora vai lá e se vinga dos inimigos. Moisés falou para eles, 1000 de cada tribo, vai lá, se vinga, acaba com tudo. O que eles fizeram? Destruíram as cidades, queimaram as fortalezas, mas trouxeram as mulheres cativas. Moisés ficou irado. Não, por que vocês deixaram elas vivas? Foi por causa delas. Balaão aconselhou os reis inimigos e elas fizeram o povo transgredir. Não quero isso não. Versículo 17. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos e matai todas as mulheres que conheceram algum homem deitando-se com ele. Pode matar. Todas que se deitaram com... Pode matar. Acabou. Versículo 18. Porém, deixai viver todas as crianças que não conheceram algum homem deitando-se com ele, conservai-as vivas para vós. As crianças e as virgens seriam preservadas. Versículo 19. E permaneceis 7 dias fora do acampamento, aquele que tiver matado alguma pessoa, e aquele que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia purificareis a vós e a vossos cativos. Vocês já sabem a lei da purificação. Se alguém, mesmo estando em guerra, teve que matar alguém ou tocou perto de um morto, antes de entrar no acampamento, ficava 7 dias fora, se purificando. No 3º dia iria espargir a água, né? Espargir, jogar bastante água no corpo, se lavar, se purificar. No 7º dia, a mesma coisa, e voltaria então para a comunidade. Versículo 20. E purificareis todas as vossas vestes, e tudo que for feito de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim se purificará com a água da separação, e tudo o que o fogo não puder, e tudo o que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. E lavarei as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tomai a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote e os chefes dos pais da congregação, e dividi a presa em 2 partes, entre os que lutaram por ela, que saíram à guerra, e a toda a congregação. Então, todo o despojo, o que vocês trouxeram aí como benefício da guerra? Tanto os cativos quanto os despojos, e divide em 2 partes. Uma parte para toda a congregação,
uma parte para quem foi à guerra. Versículo 28. E tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, uma alma de cada, 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai de sua metade, dai-o a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. E da metade dos filhos de Israel, tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e dai-os aos levitas, que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. Então, pagava-se o tributo. E tinham várias formas de pagar tributo. Uma delas era o dízimo, a 10ª parte. Outra delas era o tributo das primícias, a primeira parte da colheita. Agora está falando aqui o tributo das guerras. Trouxeram despojos, conta. 500 é para isso, 50 é para aquilo. Uma parte é para tal pessoa, outra parte é para... Tudo muito bem organizado. Versículo 31. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos, e 32.000 pessoas de todo, de mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi de 675. E os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi 61. E as pessoas foram 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. E o Senhor deu o tributo da oferta alçada do Senhor a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separou conforme os homens que guerrearam, a metade que pertencia à congregação foi das ovelhas 337.500, e 36.000 bois, e 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas, que tinham a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E se aproximaram de Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares dos exércitos, os capitães dos milhares, os capitães de centenas, e disseram a Moisés: os teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nos falta homem de nós. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, o que cada homem encontrou: joias de ouro e corrente, pulseiras, anéis, brincos, e para fazer propiciação por nossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam, todas as joias bem trabalhadas, e todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, foi de 16.750 shequels, pois os homens de guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, e trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Vamos para o capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Eis que o lugar era lugar de gado. Então veja, os filhos de Ruben e os filhos de Gado, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, na peregrinação à terra prometida, eles chegaram à terra de Jazer. Quando chegaram à terra de Jazer, eles viram que aquela terra era boa, tinha um pasto, uma terra boa para a criação de gado. Versículo 2.
E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebá, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado. E os teus servos têm gado. Então eles chegaram para Moisés, para o sacerdote, para os principais, falaram: essas terras aqui que nós estamos conquistando é uma terra boa, uma terra para criar gado. E nós, os rubenitas e os gaditas, nós temos bastante gado. Versículo 5. Portanto disseram eles: se achamos graça aos teus olhos, que essa terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leve a cruzar o Jordão. Eles estavam prestes a cruzar o Jordão. Do outro lado do Jordão estava a terra prometida. Deus tinha falado: olha, Moisés, você vai vingar os midianitas junto com o povo, depois você vai morrer. Porque logo após essa morte, eles iriam cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Com os despojos, com o direito daqueles que foram às guerras, e foi distribuído em proporções, os rubenitas e os gaditas são os que ficaram com mais bois. Eles, ao longo do tempo, eles foram conquistando muito. Então eles falaram: deixa a gente aqui. Nós vamos criar os nossos bois aqui, nós vamos viver com a nossa família aqui. Nós não queremos atravessar o Jordão para ter direito de terra lá na terra prometida, no território para além do Jordão. A gente quer ficar aqui. Versículo 6. E Moisés disse ao Senhor, E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis sentados aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isso fizeram os vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia para ver essa terra. Quer dizer que a gente vai para a guerra, os seus irmãos vão cruzar o Jordão e vocês vão ficar aqui? O que vocês estão fazendo vai desencorajar os demais, como seus pais fizeram lá atrás. Versículo 9. Porque quando eles foram até o vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram do Egito, a partir de 20 anos de idade para cima, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. Eis que levantaste, no lugar de vossos pais, um grupo de homens pecadores, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruireis todo este povo. Então, Moisés entendeu que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles não queriam ir para a guerra. Mas o que aconteceu ali é o seguinte: eles viram uma oportunidade de ficar ali e não atravessar o Jordão, porque ali já tinha uma terra boa para eles. Só que Moisés pensou que eles não queriam ir para a guerra, não queriam ajudar na batalha pela conquista da terra prometida. Mas não era isso. Versículo 17. Mas nós... acho que eu pulei aqui. Versículo 16. E eles se aproximaram dele e disseram: edificaremos currais aqui, para o nosso gado, e cidade para os nossos pequenos. Mas nos preparemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar, e os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas,
por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel, cada homem, tenha herdado sua herança, porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o Oriente. Então, o que eles proporam ali, na verdade, foi um pedido genuíno. Foi um pedido de servo. Eles chegaram: se achamos graça aos teus olhos, favor, somos teus servos. A gente quer ficar aqui. Nós vamos construir cidades para os nossos pequenos, os nossos filhos, para que eles fiquem protegidos, mas a gente vai para a guerra junto com os nossos irmãos. Os homens de guerra se armarão, a gente vai com eles, nós vamos conquistar a terra prometida, depois a gente volta. A gente não quer porção do outro lado. Então, foi um pedido adequado o que eles fizeram. Versículo 19. E Moisés lhe disse: se fizerdes isso, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis, e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas, se não fizerdes isso, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Pode ter certeza que o seu pecado vai te achar. Edificai cidades para os vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. Versículo 25. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles, porque Moisés sabia que ia morrer. Então Moisés chama Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, vocês dominaram a terra, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessões. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: aquilo que o Senhor falou aos teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés. Então, além de Gade e além de Ruben, metade da tribo de Manassés também ficaria ali. Então, 2 tribos e meia ficaram para esse lado do Jordão, 10 tribos e meia para o outro lado do Jordão. A gente vai ver essas divisões de terra mais para frente, quem ficou com o que, os territórios, e eu mando um mapa para vocês verem isso também. Teria a ilustração. E a meia tribo de Manassés, filho de José, e o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, o rei de Bazã, e a terra com as suas cidades nas costas e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroer, e a Atarote Sofã, e a Jazer, e a Jogbeá, e a Bet-Nimra, e a Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e a Eleale, e a Kiriataim, e Nebo, e a Baal-Meon, com seus nomes mudados. Edificaram, mas mudaram os nomes. E Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram e desapossaram, os amorreus que estavam nela. E Moisés deu a Gileade, a Maquir e a Manassés, e habitou ali.
E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali e chamou-as Avote Jair. E Nobá foi e tomou Quenate e as filhas das aldeias e deu-lhes o nome de Nobá, segundo o seu próprio nome. Pronto. A gente fica por aqui hoje na nossa leitura. Amanhã a gente continua, tá bom? Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.